Sancti Sancte Dei, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 27 de julho, a Igreja celebra a memória de um santo mártir, São Pantaleão. São Pantaleão nasceu no final do século III, no momento em que a Igreja sofria grandes perseguições e que os cristãos eram proibidos de manifestar publicamente a sua fé. São Pantaleão era filho de uma mãe cristã. A sua mãe o educou na fé cristã. Porém, faleceu ainda quando São Pantaleão era muito pequeno, e ele foi criado então pelo seu pai, que era um pagão. O seu pai lhe deu a oportunidade de estudar retórica, filosofia e medicina, e crescendo se tornou um grande médico, a tal ponto que o próprio imperador pediu para que São Pantaleão fosse o seu médico particular. Porém, São Pantaleão esqueceu a fé que havia recebido de sua mãe. Até o momento em que ele se encontra com um sacerdote, e esse sacerdote lhe anuncia que Jesus é o Deus da vida e que somente ele teria o poder de curar o corpo e a alma. Aquela pregação daquele sacerdote tocou profundamente o coração de São Pantaleão, porém ele ainda tinha o coração fechado, não acreditava em Jesus. Até que um dia, diante de uma situação em que ele se vê diante de uma menina morta porque foi picada por uma serpente, ele diz consigo mesmo: vou agora comprovar se é verdade o que aquele sacerdote disse sobre Jesus. E olhando para a menina, falou: em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te. E olhando para a serpente, disse: e tu, animal peçonhento, sofre do mesmo mal que fizeste. Naquele mesmo momento, a menina levantou-se com vida e a serpente morreu. Diante deste sinal, então, São Pantaleão acreditou na pessoa de Jesus como o Senhor da vida, como aquele que é o único capaz de curar o corpo e a alma. E a partir de então, ele continuou a exercer a sua medicina, mas agora com uma grande diferença. Também exercia a sua fé. E muitos milagres aconteciam por meio de São Pantaleão. Muitas pessoas eram curadas milagrosamente. Isso fez com que muitos outros médicos tivessem inveja dele e denunciassem ele ao imperador dizendo que ele era um cristão. E por causa disso ele foi condenado à morte. À sua morte, ele foi atado a uma árvore e foi degolado. Assim ele manifestou publicamente e deu testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Nesse dia em que nós celebramos este santo mártir, que deu a vida porque defendia que Jesus é o Deus da vida, aquele que é capaz de curar o corpo e a alma, nós também somos chamados a proclamar essa verdade. Jesus é o Deus da vida, diante de todas as situações de mortes que existem no mundo, diante das ameaças de guerras, diante das ameaças de violência, diante das ameaças do aborto, da eutanásia, da pandemia, somos chamados a proclamar: Jesus é o Deus da vida, aquele que cura o corpo e a alma. Vamos rezar então pela intercessão de São Pantaleão, pedindo que Jesus renove em nós esse desejo, esta fé de que Ele de fato é o Deus da vida? Senhor Jesus, nós hoje proclamamos como São Pantaleão que o Senhor é o Deus da vida. E por isso queremos te louvar, Senhor, pelas nossas vidas, que é dom do teu amor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos livre de toda a situação de morte, de toda a situação de doença, da pandemia que estamos vivendo, de toda a situação de morte prematura, de toda a situação, Senhor, livra a nossa sociedade de toda a situação do aborto, da eutanásia, de guerras, de violência. Senhor Jesus, nós cremos no poder do teu amor, nós cremos no poder da tua graça, nós cremos, Senhor, que tu és vitorioso sobre a morte, porque tu és um Deus vitorioso, um Deus da vida, o Deus
ressuscitou para a nossa justificação. Por isso pedimos de todo o coração, Senhor, dai-nos a graça de proclamar a todos que o Senhor é o Deus da vida e denunciar todas as atitudes, todas as características de morte da nossa sociedade, para que Jesus continue reinando como Deus da vida, aquele que é o ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pantaleão, rogai por nós.